Não existe certo ou errado no poker. Não existe um método que possa garantir o sucesso, mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Existem situações para evitar e situações para explorar. Existem aqueles que possuem o conhecimento para se aproveitar delas. Nós vamos lhe ensinar a dominar o jogo, do básico até o avançado. Existem muitas versões diferentes de poker. Vamos ensinar a mais popular delas, o Texas Hold'em. O objetivo do jogo é fácil: ganhar as fichas de seu oponente. Isso pode ser conseguido com as melhores cartas ou apostando e forçando os seus jogadores a largarem suas mãos. Quando um jogador dá fold, ele descarta sua mão, achando que sua mão não é forte o suficiente para ganhar o pote. No Texas Hold'em, cada mão começa com todos os jogadores recebendo 2 cartas fechadas. E eles devem combinar essas cartas com as cartas comunitárias que estão abertas na mesa. Ao final da mão, se 2 ou mais jogadores permanecerem, as cartas são mostradas e o jogador com a melhor mão de 5 cartas ganha as fichas. Parece fácil. Vamos descobrir o que ganha do que no ranking de mãos. Existem vários formatos de poker que utilizam o mesmo ranking de mãos. Vamos nos concentrar no Texas Hold'em. Lembre-se de que uma mão de poker sempre consiste das 5 melhores cartas entre as 5 comunitárias e as 2 distribuídas para você. Então vamos ver o que ganha de quê. Primeiro temos a carta alta. Quando ninguém possui um par, o jogador com a carta mais alta ganha a mão. Você tem mais chances de ganhar com um par, uma mão que possui 2 cartas do mesmo valor e 3 cartas diferentes. Melhor ainda são os 2 pares. Exatamente isso, 2 pares e uma carta qualquer. Um pouco melhor é a trinca, 3 cartas do mesmo valor e 2 outras não relacionadas. Na sequência temos a sequência. Uma sequência acontece quando você possui 5 cartas em sequência. Melhor ainda é o flush, quando todas as 5 cartas são do mesmo naipe, não numa sequência. Agora está ficando bom. Um full house acontece quando você combina uma trinca e um par, o que é raro, mas não tão raro quanto uma quadra. Uma mão que possui 4 cartas do mesmo valor e uma carta qualquer. Ótimo, mas a quadra é batida pelo straight flush, uma mão que possui 5 cartas do mesmo naipe e em sequência, só superada pelo royal flush, a melhor mão possível, 5 cartas do mesmo naipe, em sequência do 10 ao as. Ótimo! Aí está, você pode até anotar para não esquecer, mas memorize o ranking, pois não faz sentido jogar poker sem saber a ordem das mãos. E agora vamos voltar ao tutorial. Vamos ver como é feita uma mão de poker. Como explicamos, cada jogador deve combinar suas 2 cartas com as cartas comunitárias. Aqui suas cartas são rei, valete e as cartas comunitárias são as, rei, 3, 5 e valete. Então, que mão de poker você tem? A resposta é 2 pares, de rei e valete. Mas espera aí, cada mão de poker consiste em 5 cartas. Nesse caso, o as é a 5ª carta, já que é a carta mais alta sem possuir um par. Também conhecido como kicker, mas vamos falar disso mais tarde. Por enquanto, de volta ao básico. Antes das cartas serem distribuídas, o small blind e o big blind devem ser colocados. Eles são apostas forçadas que encorajem outras apostas, e o tamanho dos blinds depende do jogo que está sendo disputado, mas normalmente o big blind é o dobro do small blind. Os jogadores que colocam os blinds são sempre determinados pelo botão do dealer. Online, ele é um disco com a letra D. O jogador imediatamente à esquerda do dealer é sempre o small blind, e o jogador à sua esquerda coloca o big blind. O botão do dealer é importante, pois determina a sequência do jogo. O botão se move no sentido horário ao redor da mesa depois de cada mão, para que todos tenham a vez de colocar os blinds. Caso contrário, não seria justo. Como já foi dito, os blinds são colocados antes do início de cada mão e são obrigatórios.
Não existe um jeito de escapar deles. Sua presença encoraja os jogadores a entrarem na mão, pois se as fichas estão no meio da mesa, alguém vai querer ficar com elas. Sem os blinds, os jogadores só iriam jogar a melhor mão possível, ou nenhuma mão, e isso deixaria o jogo muito chato. Uma mão de pôquer envolve até 4 rodadas de apostas. A primeira acontece antes das cartas comunitárias serem distribuídas, e o primeiro jogador a tomar uma decisão é aquele à esquerda do Big Blind. Nesse caso, ele decidiu dar raise para 6. Seguindo a ação no sentido horário, cada posição vai ter a opção de dar fold, call ou raise. Com o fold, você perde a chance de ganhar o pote, mas isso não lhe custa nada. Com call, equipara a aposta do jogador anterior e mantém você na disputa. Com raise, aumenta a aposta e força qualquer um a pagar esse valor para continuar na mão. Quando a primeira rodada de apostas estiver completa, as 3 cartas comunitárias serão distribuídas. O termo comum utilizado para definir essas 3 cartas é flop. Assim que o flop for distribuído, existe uma segunda rodada de apostas. Agora, a pessoa a agir é aquela à esquerda do dealer. Se ninguém tiver feito nada, uma aposta antes de você, as opções são o check, que significa não tomar nenhuma ação, ou você pode apostar o valor escolhido. Esse jogador escolheu dar check. Seu oponente também pode dar check, mas decide fazer uma aposta, forçando o jogador que originalmente deu o check a pelo menos igualar a aposta do adversário para continuar na mão. Ele decide dar call. Assim que a rodada de apostas estiver completa, uma 4ª carta comunitária vai ser virada. Ela é conhecida como turn. Então temos uma outra rodada de apostas. Finalmente uma 5ª carta comunitária distribuída, ela é conhecida como river. Aí temos a rodada final de aposta. Dessa vez, os 2 jogadores decidem dar check. Assim que a rodada final de apostas estiver completa, o jogador com a melhor mão leva o pote. Nessa mão, o jogador com o rei e 2 ganha o pote. Vamos lembrar o porquê? Ele fez 2 pares, rei e 2. Essa é uma mão melhor do que a do adversário que tem um par de valetes. Como aprendemos, 2 pares batem um par. Acho que isso faz muito sentido, não é verdade? Então vamos aprender mais sobre o básico da segunda parte do programa. Entendi, muito bem. Aqui está a nossa segunda parte do tutorial de hoje. Se existem pelo menos 2 jogadores na disputa depois da última rodada de apostas, teremos um showdown. Cada jogador mostra suas cartas e aquele com a melhor mão de pôquer com 5 cartas ganha. Nesse caso, o jogador com as e rei leva o pote, já que fez um par de ases, que é claro bate um de damas. As 2 cartas comunitárias mais altas fazem o resto da mão de pôquer com 5 cartas. Geralmente, o jogador que faz a última aposta ou raise mostra a mão primeiro. Os outros jogadores têm a escolha de poder mostrar suas cartas ou descartá-las fechadas. Isso é chamado de dar muck nas cartas. Aqui vai um exemplo. O jogador 1 fez o último raise nessa mão, então deve mostrar as cartas primeiro. Ele mostra par de ases. Esse jogador possui uma trinca. Agora o jogador 2 decide se ele quer ou não mostrar as suas mãos, mas ele decide dar muck nas cartas. Ele tem uma mão mais fraca do que 3 ases e não quis mostrar suas cartas. O jogador 3 é o próximo. Esse jogador também não consegue vencer os 3 ases, mas decide mostrar suas cartas, provavelmente porque se sentiu azarado e quer um pouco de carinho das pessoas no chat. O jogador 1 ganha o pote e essas são as regras básicas do showdown. Agora que você já sabe o básico, é hora de saber com quais cartas você deve jogar. A partir de agora, vamos saber tudo sobre as mãos iniciais. Hoje nós vamos te ensinar que cartas você deve jogar e quais cartas deve jogar fora. Então, como prometido, vamos começar nosso primeiro tutorial. Existem 2 grupos básicos de mãos iniciais, os pares e os não pareados. Vamos analisar os pares primeiro.
Um par de ases é a mão inicial mais forte que você pode ter, e quanto mais baixo o valor do par, menor o valor de sua mão inicial. Pares de ases, reis e damas são considerados mãos monstros, aquelas que você deve jogar praticamente todas as vezes. Valetes até pares de 8 são considerados pares médios, ainda são fortes, mas um pouco vulneráveis. Pares de 7 até 2 são pares pequenos e ainda são mãos decentes, mas eles geralmente perdem no showdown se as cartas comunitárias não derem uma trinca ao jogador. A força das mãos não pareadas varia muito. Algumas mãos, como as e rei naipado, são muito boas. Algumas são extremamente fracas. A pior mão que você pode ter é um 7 e 2 de naipes diferentes. Isso porque é muito difícil fazer uma sequência ou flush com essas cartas, e se fizer um par, vai ter um kicker ruim. Julgar a força das mãos não pareadas não é tão fácil como analisar os pares. Vamos entrar em detalhes mais à frente. Existem 3 valores que determinam a força das mãos não pareadas, sendo o que mais importante é o valor das cartas. Quanto maior a carta, melhor. É bom possuir 2 cartas altas. Dessa maneira, você pode acertar o par mais alto e usar a segunda carta como um kicker forte. Ter apenas uma carta alta é muito menos favorável, pois diminui pela metade suas chances de ganhar um par grande no flop. E se você acertar, pode ser batido facilmente por um par igual com um kicker melhor. Naipes iguais. Se você possuir 2 cartas do mesmo naipe, sua chance de acertar um flush é muito maior. É de cerca de 6% se sua mão for do mesmo naipe, contra 0,3% se as cartas forem de naipes diferentes. Ser do mesmo naipe não transforma uma mão ruim em uma mão boa, mas adiciona um valor considerável. Quando suas cartas são do mesmo naipe, é melhor que você tenha pelo menos uma carta grande. Dessa maneira, você geralmente ganha se alguém também acertar um flush. Mas se você tiver 2 cartas baixas do mesmo naipe, não se preocupe muito em ser derrotado por um flush maior. Isso ocorre muito raramente. Isso só é verdade se existirem 3 cartas do mesmo naipe na mesa. Se você fizer um flush com 4 cartas do mesmo naipe na mesa, deve-se pensar bastante se não está sendo derrotado. Seu oponente agora só precisa de uma carta desse naipe para acertar o flush. Se uma carta for maior do que as suas, ele vai ganhar o pote. Cartas conectadas. Se suas cartas são próximas em valor, pode-se formar uma sequência quando combinadas com as cartas comunitárias. Por mais próximas, maiores as suas chances. Intervalos de 1 ou 2 valores vão reduzir suas chances consideravelmente. Com um intervalo de 3, a sua chance é muito baixa. Com um intervalo de 4, é impossível fazer uma sequência. Os como valete 10, 5 e 4 têm um bom potencial. E agora sabemos que as piores mãos para jogar são as de valor baixo, sem conexão e de naipes diferentes. 7 e 2 é a pior mão. Suas chances de fazer sequências, flushes e pares altos o suficiente para ganhar o pote são baixas. Se você receber esse tipo de mãos, fold. Elas vão acabar custando muitas fichas para você no longo prazo. E agora você já sabe o que considerar quando for julgar a força de sua mão inicial. O ditado diz que a curiosidade matou o gato, mas deve ser levado junto a alguns jogadores novatos no poker também. Um dos erros mais comuns que o novato comete é ver muitos flops. Eles não conseguem resistir. Muitas vezes eles possuem cartas médias e dão call para ver um flop. Isso é chamado de limp. Não é porque você participa de mais mãos que vai ganhar mais fichas. Esse tutorial vai dar dicas sobre como jogar com convicção. Estamos aqui para te ajudar. Dar raise ou fold, o call não é proibido. Ou geralmente você deve aumentar ou jogar fora suas cartas. Se você tiver uma mão forte, aumente. Se tiver uma mão fraca, jogue fora. É simples e correto. Se você não tiver certeza, não jogue. Algumas vezes você pode não ter certeza de se sua mão é forte ou fraca. Rei valete parece bom, não é verdade? Mas e se outro jogador tiver rei e dama? Nessa situação de incerteza, jogue as cartas fora. Você deve ter firmeza, jogar poker com convicção. Pelo amor de Deus, não dê limp. Aumente 3 vezes o Big Blind. Nesse exemplo, os blinds são 50 e 100. Então, você deve aumentar para 300. Isso vai afastar algumas mãos fracas da jogada que poderiam lhe causar problemas depois. Simplesmente não. Siga essas regras básicas e você vai economizar fichas e parar de disputar potes onde não deve. Joguem com convicção. Aumentem ou joguem fora. Evitem o limp.
Algumas mãos parecem boas, mas não se engane, elas parecem muito mais fortes do que realmente são. Alguns dos maiores potes no poker acontecem entre duas mãos iniciais fortes, e geralmente uma delas é o que chamamos de mãos de horror. King 10 off. King 8. Jack King. I'd say Ace Queen is a pretty difficult hand to play. Uma das mãos de horror mais comuns é o par de valetes. Eles parecem ótimos e até ganham na maioria das vezes. Very strong hand. You get pocket jacks. You want to raise before the flop, put some pressure on the players in the blinds. Mas pense nisso, no flop, mais da metade das vezes você vai encontrar pelo menos uma carta maior, uma dama, um rei ou um as. A pergunta é se seus oponentes estão com uma dessas mãos. Nosso conselho: minimize o número de jogadores na mão jogando de forma agressiva. Limite o número de adversários no pós-flop e você vai se beneficiar. Por exemplo, nessa mão do Big Game, Scott Saver tem par de valetes e aumenta antes do flop. King 10 for the cannon. He's out. Forçando todos a darem fold, menos Vanessa Russo. Seu Reis eliminou as chances de Aaron Jensen acertar um flop melhor, e ele tem apenas uma carta maior para lidar no flop 9, 10 e rei. Com Russo dando check no flop e o turn, ele pode assumir que ela não tem o rei e ganha um bom pote, tudo graças ao seu Reis pré-flop. Outra mão de horror, o as fraco. Ace 3 offsuit, stuff like that really gets you into trouble. One of the things I see a lot of beginners do is that they see an ace and they automatically think that it's a great hand. If you have ace 10 and someone has like ace jack or ace queen, you can get yourself in a lot of trouble. Nessa mão, dois oponentes fazem um par de ases no flop, mas um deles está destinado a perder muitas Here could be some trouble for É isso que torna o as com kicker ruim uma mão do horror. Sempre existe a chance de seu oponente ter um as com kicker melhor e não é fácil dar fold em um top pair. Então sempre tome cuidado com um par de valetes e ases e um kicker fraco. Fiquem atentos. Posição é muito importante na mesa de pôquer, mas o que isso significa exatamente? A posição de um jogador é definida por onde ele está sentado em relação ao botão do dealer. Existem boas e más posições. Simplificando, quanto mais tarde você tiver de agir em uma rodada de apostas, melhor a sua posição. Por quê? Porque você consegue recolher mais informações sobre os oponentes que agiram primeiro. Você pode basear a sua ação na decisão deles, sendo que se tiver de agir primeiro, seus oponentes têm a vantagem de observar sua ação antes de decisões serem tomadas. Aqui estão as posições na mesa de poker. Lembre-se, tudo depende de onde está o botão do dealer. A primeira posição que apresentamos é aquela imediatamente à esquerda do botão, o Small Blind. Como vimos no primeiro programa, o jogador nessa posição tem que colocar a aposta obrigatória. Por exemplo, se os blinds são 1 e 2, esse jogador precisa colocar 1. Ao seu lado, no sentido horário, está o Big Blind. O jogador nesse lugar tem que colocar uma aposta obrigatória, o dobro do Small Blind. Os blinds vão agir por último antes do flop, mas depois do flop são os primeiros a falar. Você deve se lembrar disto se estiver considerando jogar uma mão nessas posições, e não se esqueça que quando você age primeiro, você vai estar em desvantagem. As duas próximas posições são chamadas de posições iniciais. O jogador na sequência do Big Blind é o Under the Gun, geralmente abreviado pelo UTG. O jogador nessa posição tem a pior condição pré-flop. Eles são os primeiros a dar fold, call ou raise, e não tem nenhuma informação sobre os outros jogadores. Depois do flop, eles ainda vão ter de agir muito cedo, então são classificados como posições iniciais, um péssimo lugar no poker. Vamos ver as posições intermediárias. Nesses assentos, você tem a vantagem de agir antes dos primeiros dois oponentes, mas ainda vai ter jogadores depois de você. Não é uma grande posição para estar. Finalmente, temos as posições finais, as posições mais fortes do poker. O jogador à direita do Small Blind é chamado de botão. Antes do flop são os blinds, vão agir depois do botão. Depois do flop, o botão é a última pessoa a agir. Se o resto dos jogadores já tomou sua decisão antes de você agir, você possui uma vantagem enorme, pois pode tomar sua decisão baseado na deles. Lembre-se sempre disso. Quanto mais tardia for a sua posição, melhor sua situação.
Para recapitular, o botão do dealer se move a cada mão, então sempre leve em consideração sua posição. Se você estiver no botão, vai ter o botão do dealer à sua frente. Vai estar na melhor posição porque você vai ser o último a falar depois do flop e vai ter o benefício de assistir todos os outros jogadores antes de tomar sua decisão. Apesar das origens do pôquer serem muito discutidas, é senso comum que as raízes do pôquer estão no começo do século XIX em New Orleans, uma área que presenciou o início de muitos jogos. O nome pôquer é uma americanização da palavra francesa poker, já que New Orleans estava sob domínio da França nesse período. Em sua forma primordial, um baralho de 20 cartas era utilizado para no máximo 4 pessoas, cada um recebendo 5 cartas. Depois das cartas serem distribuídas, existia uma rodada de apostas. Por ser extremamente simples, o pôquer era o jogo perfeito para os espertos, que sabiam o que estavam fazendo. 1820 foi o ano em que o rio Mississippi se tornou uma mina de ouro para os jogadores de pôquer, que ficaram famosos com o Riverboat Dandies. Os barcos que se dirigiam para New Orleans estavam muitos turistas, mercadores e agricultores que eram vítimas dos jogadores de pôquer. Nessa época, para continuar tendo vantagem sobre as pessoas comuns, os jogadores de pôquer mudaram as regras do jogo. Eles primeiro mudaram o baralho para 52 cartas e depois adicionaram a troca para colocar mais dinheiro no pote. O jogo evoluiu durante a Guerra Civil Americana e a introdução de trocas de mais cartas estava dando a opção de mãos enormes com mais frequências. Uma das lendas do jogo foi Wild Bill Hickok, que ficou conhecido como cowboy, mas na verdade era um profissional de pôquer que aprendeu a ter habilidades com armas. 1876 foi o ano que marcou o último jogo de Bill Hickok, que depois de arrasar com John McCall nas mesas, foi morto pelo mesmo com um tiro. Ele tinha 2 ases e 2 oitos, uma mão agora conhecida como mão do homem morto. Com o passar dos anos, diferentes variações do jogo foram criadas, mas a favorita da maioria, o No Limit Texas Hold'em, popularizada por nomes como Doyle Brunson no final dos anos 50 em Las Vegas, agora reconhecida como a capital mundial do pôquer. E agora que temos um conhecimento básico sobre posição, é hora de ir um pouco mais fundo no tema e descobrir como isso pode melhorar nosso jogo. Senhoras e senhores, a segunda parte do tema posição. O programa de hoje mostra por que a posição na mesa de pôquer é tão importante e como compreender isso pode lhe dar uma vantagem sobre os seus oponentes. Essa série mostra o pôquer jogado ao redor do mundo. Vamos observar a ação em Londres, teremos mais análises do Joe Hashen e vamos para Barcelona, saber como tudo começou no pôquer. As 3 posições à esquerda do dealer são as posições iniciais, o Small Blind, o Big Blind e o UTG. Esse tutorial vai mostrar quais mãos jogar nessas posições. Quando você estiver no UTG, jogue apenas mãos Premium. Em termos de pares, nosso conselho é jogar As-As até par de 10 e cartas não pareadas, jogue As e Rei ou As e Dama. Não jogue mãos como As-9 ou Rei-Dama Off, porque elas vão te causar problemas se as cartas comunitárias lhe derem o maior par e seu oponente tiver um kicker melhor. Tecnicamente falando, os blinds são posições iniciais, mas no pré-flop são os últimos a falar. Então, antes do flop, se você estiver no Small Blind e todos tiverem dado fold, você só tem o Big Blind depois de você. Então, pode considerar dar raise com cartas não tão boas, mas seja cauteloso se achar que seu oponente é um bom jogador e pode dar re-raise em você. Se alguém deu call antes de você, sugerimos um raise com qualquer par acima de 8-8. Para mãos não pareadas, aumente com As-Valete ou qualquer coisa melhor do que isso. Call com conectores naipados e call com quaisquer cartas naipadas acima de 10. Não se esqueça que você será o primeiro a agir fora de posição no restante da mão, então tenha cuidado. Se alguém deu raise antes de você, jogue muito tight. Só dê raise com mãos muito fortes, como Dama-Dama, ou pares superiores, ou As e Rei. Se você tiver muitas fichas, pode dar call com pares mais baixos, conectores naipados e cartas naipadas de intervalo simples. Se você acertar um flush, trinca ou sequência, pode ganhar muitas fichas.
O fundamental sobre jogar mãos em posições iniciais é que você vai ter a desvantagem de agir primeiro em cada rodada de apostas. Então jogue somente mãos fortes e fique longe das mãos marginais que podem te colocar em confusão. Não se esqueça que isso são só dicas. Sempre aconselhamos você a mixar o seu jogo para não ficar muito previsível. É hora da segunda parte do nosso tutorial de hoje. E aqui estão as mãos que devem ser jogadas em posições intermediárias e finais. Quando você está em posição intermediária, pode abrir seu leque de opções para jogar. Se todos deram fold até você agir, você deve evitar dar um limp. Sempre abra as apostas com um raise. Você pode aumentar com um par de setes para cima. Se forem cartas não pareadas, pode ir com as, valete, as e rei, ou qualquer carta naipada acima do 10. Dar raise com conectores naipados baixos também pode ser considerado. Se alguém já deu call antes de você, dê call com pares médios e pequenos até 9, cartas naipadas maiores que o 10 e conectores naipados. Se um oponente já deu raise, faça o re-raise com pares maiores que 10 e com as e rei ou as dama. Ou decall com conectores naipados e pares menores do que 9. Seja cuidadoso na sequência, se seu oponente deu raise em uma posição inicial, pode estar com cartas muito fortes. Bom, vamos ver quais cartas jogar em posições finais. Nas posições finais, você pode abrir ainda com mais opções. Se todos deram fold até você, dê raise com qualquer par. Raise com qualquer as naipado e qualquer as com uma carta maior do que 7 se não for do mesmo naipe. Também dê raise com quaisquer cartas maiores que 10 ou quaisquer conectores naipados. Em posições finais, seja agressivo, raise ou fold. Dar call não deve ser uma opção. Se alguém deu call antes de você, dê raise com pares acima de 10, de as e valete até as e rei. Dê call com qualquer outro par, cartas naipadas acima de 9, qualquer as naipado e conectores naipados. Se alguém deu raise antes de você, fique mais cauteloso e apenas dê re-raise com pares maiores que 10, as e dama e as e rei, e dê call com pares médios e conectores naipados. Como em qualquer posição, tente mixar o seu jogo para dificultar uma leitura dos seus oponentes. Como nessa mão aqui com o americano Hall deu raise, mas Dario Minieri, aqui em posição final, escolhe dar re-raise com poderosos 6 e 4 de paus. Isso força o raiser inicial Hall com dama e 10 a dar fold. Ele não vai querer jogar contra um profissional agressivo como Minieri fora de posição, uma situação que ninguém gostaria. Aparentemente, esse pessoal não fez a sua lição de casa sobre o jogador italiano. Vamos começar o nosso tutorial. Blefar é uma parte integral do jogo de pôquer. Em sua forma mais simples, o blefe é uma aposta ou um raise com uma mão que não é a melhor. Isso que faz a mão tão interessante. Será que o seu oponente realmente tem uma mão grande ou está apenas tentando um grande blefe? Aqui estão as duas principais razões para blefar: ganhar potes que você poderia perder, fazer seus oponentes pensarem que você tem uma boa mão e colocar pressão em seus oponentes. A primeira razão para blefar é óbvia, mas muito importante. Blefar permite que você ganhe potes mesmo se tiver uma mão fraca. É muito difícil fazer uma boa mão no hold'em. Se você der fold em sua mão quando não acertar nada, seus oponentes vão ganhar muito mais potes do que deviam. A segunda razão para quando você realmente tiver uma mão boa. Se você nunca blefar, todos vão saber que você tem uma mão quando apostar. Quando você tiver par de ases, não vai querer que todos deem fold, certo? A terceira razão para blefar é colocar bastante pressão nos oponentes. Alguns vão ficar realmente intimidados, vão reagir de forma passiva, jogando fora mãos melhores. Alguns vão ficar irritados, jogando de maneira ruim, desperdiçando fichas. Agora que você sabe blefar, vamos lhe mostrar como fazer isso. Procure sinais de fraqueza e ataque. Não blefe contra muitos outros jogadores.
Blefe para representar uma mão e jogue como se tivesse ela. Se o seu oponente é fraco, é muito mais fácil tirar ele da mão, então procure sinais de fraqueza e ataque quando eles forem encontrados. Você deve tentar blefar se for contra apenas um oponente por essa razão. Quais mais oponentes você tiver, mais provavelmente um deles vai ter uma boa mão. A última maneira de blefar é representar uma mão. Vamos observar aqui um exemplo. Você tem rei e dama e um oponente deu reis e do UTG, então você pode assumir que ele tem uma boa mão. No flop 7, valete e dama, com 2 cartas de ouros que lhe dão a chance de 2 pontas para a sequência, seu oponente aposta e você dá call. O turn é o 4 de paus, ele aposta e você paga novamente, o river é o 6 de ouros. Você não acertou sua sequência, mas o river trouxe possibilidades de flush e sequência para a mesa. Seu oponente aposta novamente e agora é sua oportunidade. É muito improvável seu oponente ter uma sequência ou um flush, porque eles saíram apostando durante toda a mão. Eles provavelmente têm um par alto, talvez uma trinca. Agora você faz o re-raise grande, a não ser que eles tenham uma excelente leitura sobre você, não vão poder continuar, já que você representou um flush ou uma sequência. Se bluff é a mentira, o continuation bet é aquela mentirinha de leve. O que é a continuation bet? Hora do nosso próximo tutorial. Uma forma de bluff utilizada com frequência nas mesas é a continuation bet ou c-bet. Ela é uma aposta de continuidade de uma estratégia pré-flop agressiva. Se um jogador apostou ou deu raise pré-flop, ele deve continuar apostando no pós-flop, tendo feito ou não a sua mão no flop. Se o jogador não fizer o c-bet, vai ficar muito óbvio para seus oponentes se eles fizeram ou não uma mão forte. Se você apostou pré-flop e depois dá check no flop, é um sinal de fraqueza. Os jogadores fazem as continuation bets, no entanto, ela não deve ser utilizada todas as vezes. Nós destacamos algumas regras importantes para você considerar um número menor de c-bet contra 3 ou mais oponentes. As razões são as mesmas em relação aos outros bluffs. Quanto mais oponentes você tiver, mais chances de alguém ter uma mão boa. Faça o c-bet menos vezes contra um oponente complicado. Adversários complicados vão testar você com um re-raise e pode ficar muito caro acertar sua pedida. Faça o c-bet mais vezes se seu oponente for mais conservador. Oponentes mais conservadores têm mais tendência a dar fold. Faça o c-bet mais vezes se a mesa vier seca. Uma mesa seca possui cartas comunitárias baixas de naipes diferentes e desconectadas. A continuation bet é uma arma muito importante em seu arsenal. Então aprenda a sua lição. Se você quiser ter sucesso no poker, vai precisar se arriscar mais vezes. Seja com um blefe audacioso ou com agressividade bem colocada, a desinformação seletiva pode ser a chave do sucesso.